E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer 5 pontos que me fazem acreditar, não só acreditar, como ter certeza, que o mercado de valores no Brasil, a Bolsa de Valores brasileira, o mercado, se fosse um indivíduo, uma pessoa, seria uma das pessoas mais idiotas da face da Terra. E eu vou provar nesse vídeo porque o mercado não tem nada de racional e não tem nada de lógico como todos pregam. Quando a gente começa a investir, quando a gente começa a estudar sobre o mercado financeiro, a gente associa o mercado a um grupo de pessoas extremamente estudiosa e intelectual, que toma decisões racionais, baseadas em lógica e matemática, no que está acontecendo, naquilo que tem mais probabilidade de acontecer ou não. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo, mexendo com o mercado e olhando o longo prazo, estudando movimentos de mercado, a gente vai percebendo que o Brasil não tem nada de lógico. O mercado brasileiro não tem racionalidade nenhuma. O mercado quase nunca está certo, para dizer nunca. E nesse vídeo eu vou trazer os 5 pontos que me fazem acreditar nisso. E para ter como base essa análise, eu vou fingir que o mercado é uma coisa só. Então eu vou pegar todo esse conjunto de pessoas, indivíduos, instituições que fazem parte do mercado e vou resumir num indivíduo só, trazendo alguns pontos que me fazem crer que ele é extremamente irracional e sem fundamento nenhum. Se a gente pegar um débil mental, uma pessoa com problemas sérios psicológicos, nem se compara ao nível de débil mental que seria o mercado nesse tipo de caso. O primeiro ponto é que se o mercado fosse racional, ele jamais derrubaria de preço ações de boas empresas nos preços que estão atualmente, ou em outros momentos de crise. Afinal de contas, qual é o sentido de você vender uma empresa boa a um preço tão descontado? A gente vê ações de excelentes empresas dando resultados superiores a momentos do passado. Então, empresas que estão dando mais lucro agora do que deram em momentos do passado. E mesmo assim, a sua cotação está 1/3, 1/4 do que era anos atrás, não fazendo o menor sentido lógico esse tipo de movimentação. Então, se você pensar que o mercado é uma pessoa, seria uma pessoa que está comprando muito caro e depois de perder todo o seu dinheiro, depois de um tempo, está vendendo num preço muito barato, a preço de banana. Isso é um mercado racional? Eu acho que não. Não faz o menor sentido lógico vender algo mais barato de uma empresa que tem resultados melhores agora. Portanto, se você partir do pressuposto que o mercado é composto por pessoas intelectuais e altamente preparadas e gabaritadas para precificar os ativos, a gente vê que o erro na precificação chega a ser grotesco. O segundo ponto é que o mercado sempre erra suas projeções, que são projeções extremamente equivocadas. O mercado errou com o PIB, onde projetou um PIB extremamente mais baixo no início do ano e depois, agora chegando no final do ano, vem sendo muito mais alto. O mercado previu queda na Selic para 2024, estamos tendo uma alta na Selic para 2024, taxa de juros subindo. E agora, voltando mais para trás, o mercado previu Magazine Luiza custando praticamente nada, na casa dos 200, 100 milhões de reais, para ela simplesmente explodir de preço e se valorizar mais de 40, 90 mil % em pouquíssimos anos. O mercado racional seria capaz de precificar algo tão equivocado dessa maneira? Se fosse racional, ele realmente ia precificar com preços mais justos, não ia ter toda essa volatilidade maluca que joga uma empresa para o abismo e depois de alguns anos joga a empresa lá no pódio, lá em cima, dando resultados fabulosos. A gente não teria toda essa volatilidade e toda essa valorização gigante em algumas empresas, enquanto outras estão se deteriorando de forma exagerada. Os movimentos seriam muito mais calmos, tranquilos, a longo prazo e muito mais racionais do que isso. E o terceiro ponto, o mercado derruba de preço ou aumenta de preço baseado em textos e em manchetes. Se o mercado fosse racional, ele olharia resultados factíveis. O mercado, qualquer notícia mais besta que seja possível, faz um ativo valorizar mais de 20% às vezes
como cair 20% às vezes. Então a gente vê empresas perdendo 20% do seu valor. Isso pode ser bilhões, dependendo do tamanho da empresa, por causa de uma frase equivocada que saiu na manchete de um jornal. E a gente vai às vezes investigar aquilo nem é verdade, ou é só uma alteração no texto, ou um jeito que foi noticiado, tendenciando para algo negativo. Então, só por isso o mercado derruba de preço. Se a gente pensar que o mercado fosse uma pessoa, seria uma pessoa extremamente débil mental, uma pessoa burra para um cacete. Portanto, se o mercado fosse formado de fato por pessoas racionais e lógicas, a gente veria resultados muito mais interessantes na movimentação do mercado, nunca exagerando nesse ponto. Quem sabe cair 1%, 2%. Agora, precificar um ativo 20%, 30% mais barato, às vezes por notícias que a gente nem sabe se é verdade, que a gente nem investigou se tem algum teor de verdade por trás desse noticiário, baseado em simples especulações, seria a mesma coisa que você, vender a sua casa, vender o seu carro porque ficou sabendo que veio um bandido na sua cidade. E você depois descobre que essa notícia é falsa. Não faz o menor sentido. Se a gente pensar o mercado como um único indivíduo, seria o indivíduo mais burro da face da Terra. Quarto ponto que me faz pensar que o mercado é completamente irracional na precificação dos ativos é que se a gente olhar em fóruns, em grupos de investimento, a gente vê que a maioria das pessoas é extremamente sem noção. Vemos comentários baseados em absoluto achismo, sem nenhum tipo de embasamento ou estudo teórico, comentários com erros de português dos mais graves que você pode imaginar, pessoas associando política com investimento, associando políticos de estimação, baseado nos resultados das empresas que não tem nem sequer correlação lógica. A gente vê pessoas simplesmente falando que algo vai acontecer no futuro e projetando com base no modo chutômetro total. Então, olhando os comentários e o nível intelectual das pessoas que estão participando do mercado, seja do mais baixo dessas pessoas que fazem isso, até as pessoas de um nível mais alto, vindo de classes sociais mais altas, a gente vê que é uma mentalidade muito deturpada. Pessoas completamente sem noção da própria realidade. Pessoas, muitas vezes, com poder aquisitivo alto, por terem herdado grandes patrimônios e se tornado investidores para não precisar trabalhar. Pessoas sem nenhum tipo de fundamento lógico, que nunca pisaram numa empresa, nunca entenderam o funcionamento lógico por trás de uma empresa. Chutam que a situação está boa ou ruim, baseado no escritório onde elas estão sentadas fazendo operações de mercado. Isso não faz o menor sentido, não tem nenhum tipo de lógica. À medida que investidores experientes e racionais vão abandonando o mercado, essa nova leva de investidores débeis mentais vão entrando para o mercado, trazendo erros nas precificações dos ativos. E erros grotescos. Isso a gente sempre viu, sempre veremos, porque faz parte dos ciclos da Bolsa de Valores histórico. Vemos erros grotescos no passado, erros, por exemplo, quando foi o confisco da poupança que fez a Bolsa cair 55% em 3 dias, como se o Brasil fosse acabar devido a esse confisco e não houvesse solução. Então, o mercado sempre é histérico e sempre projeta situações que nada vai dar certo, jogando o ativo a preço de nada. Se o mercado fosse inteligente, ele nunca faria isso. E o quinto ponto é que ainda bem que o mercado é assim. A gente vê, baseado na lógica, na realidade, as coisas indo por um caminho e o mercado indo por um caminho oposto. Então, às vezes, resultados subindo, preço dos ativos caindo. Só que isso é maravilhoso para qualquer tipo de investidor que busca uma certa lógica. Então, a gente olhando investidores historicamente com resultados acima da média, são pessoas que se aproveitam desses movimentos, pessoas que adoram esse tipo de irracionalidade no mercado, porque é justamente isso que permite que você compre barato e venda mais caro. Se o mercado fosse extremamente lógico e racional, não teria como ganhar dinheiro do mercado, porque você nunca conseguiria comprar um ativo de uma boa empresa
a um preço extremamente barato. Isso só acontece porque tem pessoas idiotas o suficiente para disponibilizar esses ativos a preço de nada. Se não existissem pessoas histéricas pensando que o Brasil vai acabar, jamais teríamos momentos de oportunidade de compra de excelentes ativos a um ótimo preço. Aí basta a paciência do investidor para realizar essas compras e esperar o tempo necessário para os preços irem para o lugar certo, aonde realmente deveriam estar. Portanto, vai depender da genialidade de cada investidor. Então é muito bom que tenha pessoas completamente sem nenhum tipo de lógica ou razão para vender ativos de excelentes empresas a preço de nada. Não existe nada melhor para um investidor value investor de longo prazo do que pessoas desse tipo. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo do nosso canal.